Olá, meus amigos inscritos nesse canal, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 16 de julho e vamos ver mais um vídeo hoje sobre os salvadores do Brasil. Essas imagens que estão aí na capa, vocês estão vendo vários tipos de imagem do STF, pessoas sendo presas, comerciantes sendo presos, um comunista com uma máscara ali, convocando o povo a ficar em casa, a parar de trabalhar, covas abertas do cemitério. Então, pessoal, nada acontece no mundo político que antes não tenha passado pela literatura ou pela história, seja por Aristóteles, Tomás de Aquino, Russell Kirk, Olavo de Carvalho, ou até mesmo o comunista Oswaldo Peralva. Em uma live do dia 11 de julho, o ministro Gilmar Mendes, do STF, que está agora em sua mansão em Portugal, ele fez um ataque estratégico às Forças Armadas que vêm sendo empregadas heroicamente nas políticas públicas do governo federal no enfrentamento do Covid-19, essa pandemia que atingiu o Brasil. Então ele disse: isso é péssimo para a imagem das Forças Armadas, é preciso dizer isso de maneira clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável. É preciso pôr um fim a isso, disse o Gilmar. Antes disso tudo, pessoal, eu peço que as pessoas que ainda não são inscritas nesse canal, se inscrevam no canal para que ele tenha relevância, para que a voz de vocês cresça, para que nós, conservadores, consigamos chegar a ser ouvidos por mais pessoas. Então, esse preclaro ministro, esse juiz que se acha o deus do Olímpico, aliás, o STF parece um templo, lá na frente tem uma deusa, a deusa Têmis, que guarda a entrada do STF. Então o ministro usou seu prestígio, o seu poder, para sentenciar um assassinato de reputação das nossas Forças Armadas, e que são comandadas pelo presidente da República dentro da Constituição, conforme determina o artigo 142. O chefe supremo das Forças Armadas é o presidente da República. Então ele talvez tenha esquecido isso e talvez ele tenha esquecido que o gerenciamento das políticas públicas de combate à pandemia foram retiradas do presidente da República pelo STF e transferidas para os governadores e prefeitos, que passaram a ter autonomia no gerenciamento da crise da pandemia. Então, com essa total autonomia, o que se vê nas páginas policiais são dos jornais, dos blogs e da internet, arbitrariedades, corrupção, covidão, prisão de pessoas inocentes, superfaturamento de insumos, desvio, incompetência, tudo isso. Então, pessoal, essa declaração é mais grave principalmente porque tem uma repercussão internacional muito grande nesse momento que o país está vivendo. Por tratar-se de uma manifestação de uma autoridade judicial, de um ministro da Suprema Corte do Brasil, e que é representada, e representa o STF na pessoa desse senhor Gilmar Mendes, ele tem fé pública e tem uma relevância política enorme. Por quê? Porque essa desastrada e planejada manifestação, ele agiu ali como um político, como da oposição, como costuma fazer a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, costuma dizer, chamar o presidente de genocida e fazer essas acusações, mas ele tem muito mais relevância porque ele é um ministro da corte. Então, aqui ele agiu nessa situação, ferindo a lei, ferindo a Constituição e ferindo a Lei de Segurança Nacional. Então, o ministro do STF, ele mata a Constituição, invade a competência do presidente da República e de outro poder para caluniar indiretamente o chefe do Poder Supremo das Forças Armadas. Então, ele agiu como um inimigo da pátria. Então, o que a gente viu? Mais de uma vez, deixa claro que o presidente Bolsonaro é o único que respeita a Constituição e que submete a democracia republicana. Ele se submete à democracia dos três poderes, dos republicanos, e que desde o início ele tem usado de todos os meios disponíveis para o enfrentamento dessa crise chinesa. Ele essa crise veio para o Brasil, não por culpa dele, não por culpa do povo, mas por culpa da população chinesa, dos governantes chineses que trouxeram para cá isso e esconderam da Organização Mundial de Saúde a gravidade desse vírus. Todo mundo já sabe de onde é que esse vírus saiu, como é que ele foi fabricado e como é que ele veio parar aqui. Mas o presidente tem usado o apoio constante das Forças Armadas
para resgatar brasileiros que estavam no exterior, como na China mesmo, para levar medicamentos e equipamentos para todas as regiões desses imensos rincões do Brasil. Pode ver os roteiros da Força Aérea Brasileira, os aviões vão de norte a sul, do Iapoque ao Chuí, levando material, levando equipamento, e o Exército trabalhando nas unidades de fronteira, né? A Marinha também ajudando a distribuir alimentos e roupas para as pessoas. Então, além de tudo isso, o presidente disponibilizou bilhões de recursos públicos, construiu hospitais de campanhas em estados distantes, como Roraima, por exemplo, usou viaturas, barcos, aeronaves, gastaram muito dinheiro transportando, determinou que o laboratório do Exército fabricasse medicamentos como a cloroquina, socorreu tribos indígenas isoladas lá na Amazônia, socorreu o povo nordestino que estava lá desesperado, sem água, sem emprego, sem alimentos, e tentou evitar esse caos da economia do Brasil, com o fechamento do comércio, da indústria, que causou uma massa de desempregados, tem trabalhado 24 horas em prol do povo brasileiro. Mas o STF não vê isso. E o STF, o que fez? O que esses 4 ministros aí, que são os maiores geradores de crise do Brasil, fizeram? Eu digo para todos, eles associaram-se à OAB para soltar criminosos, para não se contaminarem, como foi esse caso aqui do Dias Toffoli, que soltou agora no plantão o Gedel, ladrão, corrupto. O STF proíbe a PM de subir os morros de Janeiro para prender traficante. Eles interferem o tempo todo nas funções privadas do presidente da República, do Executivo, criam inquéritos legais para perseguir cidadãos, censurar a imprensa alternativa, a internet, além de atender às pautas da esquerda que querem derrubar o presidente da República. Isso que eles fazem. O Olavo de Carvalho tem razão, ou os atacados reagem, ou serão eliminados pelos atacantes. É assim que os comunistas agem. Então, enfim, a atual situação, uma nota de repúdio simplesmente não resolveria nada. É que nem colocar uma buzina no avião. Não vai surtir efeito nenhum. Mas alguma coisa tem que ser feita. E a repercussão internacional é muito grave, é muito grande, e precisa ser tomada alguma providência. Mas, como eu disse, já quase uma centena de brasileiros, aqui tem alguns deles, jornalistas inclusive, empresários, youtubers, principalmente parlamentares e até um senador, estão sendo processados, estão sendo perseguidos, suas contas bancárias investigadas, seus celulares apreendidos, para investigar fake news que estão fazendo atos antidemocráticos. Eu nunca vi uma pessoa fazer um ato antidemocrático enrolado na bandeira nacional. Chega da gente ser otário, chega de ser comunista, chega de ser idiota. Vamos se associar aos canais de direitas. Agora, por exemplo, pessoal, eu peço a todos os meus inscritos e as pessoas que assistem esses vídeos aqui, pessoal do Facebook, deem um apoio para a professora Marisa, Paula Marisa. Ela está sendo perseguida por um político, por um deputado traidor chamado Nereu Crispim, aqui do Rio Grande do Sul. Está perseguindo e ameaçando ela, porque ela ainda não foi visitada pela Polícia Federal. E ela é uma grande youtuber, tem milhares de seguidores, não digo milhões, tem milhares de seguidores. Ela é inteligente, uma pessoa articulada e conservadora de direita. E ela está sofrendo perseguição. Então, se associem no canal dela, se associem no meu canal e em todos os canais de direitas, para que as pessoas possam um dia serem visualizadas, serem acompanhadas, curtidas, porque essas pessoas aí que vocês estão vendo são formadores de opinião, são intelectuais, a maioria deles, como Alan dos Santos, como o jornalista Eusébio Eustáquio, como o youtuber ali, jornalista, o Kirst ali, Bernardo Kirst, que teve seus aparelhos apreendidos, e muitas pessoas que estão aqui, que são pessoas batalhadoras, que estão tentando tirar o Brasil do buraco. Agradeço a todos. Obrigado.